Salve família, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vou trazer mais um vídeo de cortes do Tricolor, onde trago todas as notícias do nosso São Paulo, mas antes de começar, peço para que se inscreva e ativem o sininho das notificações, para receber todas as novidades. Bora para o react de hoje. O São Paulo do Rogério Ceni. Boa. Eles foram poupados do clássico contra o Corinthians no final de semana. Treinaram firme e estão prontos para uma missão quase impossível. Rogério Ceni optou por isso. Arriscar um time reserva no clássico majestoso para chegar com a força máxima no duelo de logo mais. A visão do comandante. Nós não podemos admitir chegar numa semifinal de Copa do Brasil e se querer jogar com um time reserva contra o Flamengo. Isso não é sinônimo de grandeza. Desculpa, não pra mim. Eu não iria com time reserva nunca contra o Flamengo numa chance. É uma chance. Qual que é? 5%, 10%? Não sei, me digam. Se você me der 5%, 10% de qualquer coisa na vida, eu vou atrás dele. Com Gabriel Neves machucado e sem o goleiro Felipe Alves, que foi destaque do time no clássico contra o Alvinegro no Morumbi, mas já disputou a Copa do Brasil pelo Juventude, o Tricolor está praticamente definido para o jogo que pode levar o time à final da Copa do Brasil, em busca de um título que a equipe ainda não tem. Rogério Ceni deve mandar a campo o São Paulo com Jandrei, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick, Luciano e Caleri. A missão não é das mais fáceis. O São Paulo precisa de 2 gols de diferença para levar a disputa para os pênaltis. 3 gols de diferença no tempo normal para chegar à final da Copa do Brasil, em busca de um título que o clube ainda não tem. Existem várias razões para apontar como improvável essa meta do tricolor paulista, mas o futebol é decidido dentro de campo, então é esperar para ver. Superação pode ser a palavra. Em 30 partidas como visitante na temporada, o São Paulo só venceu 8. 2 foram pela diferença mínima necessária. 2 gols de diferença. 4-2 na Universidade Católica, no Chile. 3-1 no Jorge Wilstermann, na Bolívia. Partidas pela Sul-Americana. Por 3 gols de diferença, que hoje podem dar a vaga direta para a decisão da Copa do Brasil, foram 2 jogos, ainda pelo Paulistão. 3-0 no Mirassol, no interior paulista. O mesmo placar contra o Santos, na Vila Belmiro. Além disso, existem outras barreiras, do goleiro ao atacante. Caleri, o artilheiro do time na temporada, não marca há 7 jogos. Jandrei, muito criticado no jogo de ida, não venceu nenhuma das últimas 8 vezes que entrou em campo. São 3 empates e 5 derrotas. Mas em uma delas foi decisivo nos pênaltis. Pegou 2 cobranças e ajudou o time a eliminar o Palmeiras na mesma Copa do Brasil. Agora, 90 minutos e talvez um pouco mais pela frente. Se há favoritismo, não está do lado do São Paulo. Mas jogar a toalha, também não. É difícil lá? Claro que é muito difícil. É muito difícil. Mas não está escrito que é impossível. E se não está escrito que é impossível, nós temos que ir lá para conferir. E nós vamos lá para fazer o nosso melhor com o melhor time que nós temos. Não está escrito, Rogério. Mas se conseguirem o feito, vão escrever sim. Vão escrever uma história que o torcedor jamais vai se esquecer. Contra aquele que é considerado por muitos o melhor time da América do Sul, na casa deles. Vai ser um duelo de gigantes, entre 2 times que seguem vivos em 3 frentes. Só um vai sobreviver. Olha, do telão pro estúdio, Denilson. 3-1 no jogo de ida, a gente viu que o João Gomes, um volante que aparece como surpresa também, fez um dos gols, o Gabigol, o Everton Cebolinha, o Nestor descontou, né, e placar 3-1. Foi uma atuação em que o Flamengo não criou muito, mas criou 4 vezes e fez 3 gols. O São Paulo teve inúmeras chances, foi pra cima, criou, mas meio desordenado, meio que não é, conseguimos, mas chega na hora da definição, não sabe muito bem o que fazer com a bola. Agora, hoje, não dá pra vacilar, não dá pra criar, chegar na área adversária e desperdiçar. Se o São Paulo quiser ter uma chance, ele tem que fazer 2 gols de diferença pra levar pros pênaltis e não pode tomar gols também. Então hoje tem que ser o jogo perfeito. Você falou, você foi bem, Noirão, porque esse jogo do Morumbi,
o São Paulo não jogou mal, né? Não. Então, tipo, pra quem não viu o jogo, acordou, pô, 3, aí falou, o Flamengo deitou. Não, o Flamengo não deitou. Só que o São Paulo jogou muito bem esse jogo. O Flamengo, obviamente, transição rápida, teve até espaço ali na saída de bola no meio de campo, poderia ter matado a jogada ali no meio de campo São Paulo e tudo mais. Então teve alguns erros pontuais do São Paulo. E o São Paulo e o Flamengo ele não perdoa quando você dá a oportunidade de contra-ataque ou de sair na cara do gol. Os caras guardam mesmo, os caras não têm essa, estão vivendo um bom momento. Do meio de campo pra frente é um time que não guarda a posição. O Pedro e o Gabigol têm jogado muito bem juntos, é chover no molhado. A gente falou de Everton Ribeiro, independentemente do Arrascaeta, tá sentindo algumas dores, mas é um jogador que pensa o jogo, que faz a bola rodar. O sistema defensivo do Flamengo também está funcionando. E é uma pena que esse primeiro jogo, perdão, tenha sido esse resultado, tenha acontecido com um 3-1 pro Flamengo pela forma que o São Paulo jogou. Só que o Rogério falou ali, né? O impossível não está escrito, né? Na verdade, assim, por exemplo, o Flamengo jogou um clássico contra o Botafogo em que não fez a melhor partida. Venceu de 1-0, 3 pontos no Brasileiro. Esse contra o São Paulo, jogando fora de casa, de maneira inteligente, no Morumbi, criando pouco, mas resolveu rapidamente quando teve a oportunidade. E o São Paulo não. O São Paulo tem sido talvez esse o grande problema da temporada. Até faz bons jogos, cria chances, mas desperdiça, não conclui a gol, não define placar. E isso prejudica o time. Hoje não dá pra vacilar. É verdade. Agora, Igor Dorileu tá lá no Maracanã acompanhando a movimentação da torcida e vai contar mais detalhes pra gente. Igor, é cedo, tem bastante tempo até a hora do jogo, mas a emoção, a ansiedade, eu tenho certeza, já são enormes. Conta pra gente. Hoje tem festa na favela só pra ver o Mengão jogar. Quando o Gabigol Com certeza, Renata. A gente já viu por aqui flamenguista, torcedor tricolor também. Mesmo o jogo sendo mais tarde, tem uma galera já chegando. Bom, e hoje tem um reencontro de treinadores, né? O Dorival Júnior e o Rogério Ceni. 2 técnicos que vivem um bom momento. Tem uma final continental para disputar, o Dorival Júnior na Libertadores e o Rogério Ceni na Copa Sul-Americana. E são 2 treinadores que já estiveram do outro lado. O Rogério Ceni, inclusive, foi campeão brasileiro no Flamengo. Foi tietado por torcedores ontem aqui no hotel onde a delegação está hospedada. E o Dorival também fez uma história legal no São Paulo. E a gente vai ver uma matéria sobre esses 2 personagens. Dorival Júnior e Rogério Ceni frente a frente mais uma vez. 2 técnicos que já estiveram na pele um do outro. Para ajudar o São Paulo a escapar do rebaixamento lá em 2017, o Dorival assumiu o posto do Ceni depois de sua primeira passagem como treinador. Uma responsabilidade grande, eu reconheço. Eu venho para cá porque eu confio acima de tudo no meu trabalho e nas pessoas que me contrataram para que esse trabalho possa ser desenvolvido. Ele comandou o São Paulo em 40 oportunidades. Saiu com 51% de aproveitamento e a permanência do time na elite. Já o ídolo tricolor esteve do lado rubro-negro no ano passado. Para mim é um dia muito especial na minha vida. Eu trabalhei, esse é meu 30º ano trabalhando com futebol, né? E já enfrentei muitas vezes, né, o Flamengo, Maracanã, casa cheia, Visico, Júnior, craques, né, toda a história do Flamengo. E poder hoje estar aqui, eu até mandei uma mensagem para o Zico antes de chegar aqui, pedindo para ele que se ele permitia a entrada, porque é um cara que eu tenho assim um fanatismo muito grande, talvez pela relação com as faltas e tudo, né? Eu mandei uma mensagem para ele chegando aqui, ele brevemente me respondeu do Japão. Então eu me sinto com a permissão de poder estar sentado nessa cadeira. Rogério foi treinador do Flamengo em 45 jogos e teve um aproveitamento de 59%, além de 3 títulos. Em 2022, as cadeiras se inverteram. O último encontro dos experientes treinadores aconteceu aqui no Morumbi. No jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, o Flamengo do Dorival venceu o São Paulo do Ceni por 3-1. Hoje acontece o duelo de volta no Maracanã. Será mais uma chance de consolidar o trabalho de 2 técnicos que chegaram desacreditados. O cenário de contratações dos 2 foi bem parecido. Ceni assinou com o tricolor no fim do ano passado e chegou sem moral com a torcida. A declaração foi dada quando eu estava no Flamengo, que é uma grande instituição, um ótimo lugar para se trabalhar, um clube que me propiciou ser campeão brasileiro da Série A e outros títulos, foi que no Rio de Janeiro é uma
É diferente de São Paulo, a torcida é muito dividida entre os três grandes, né? E no Rio de Janeiro, existem mais de 700 favelas no Rio de Janeiro. É praticamente uma exceção social você vestir a camisa do Flamengo e estar... você faz parte daquela comunidade, você faz parte daquele grupo. Essa é a grande diferença. O respeito que eu tenho ao Flamengo, a todos os outros times nos quais eu trabalhei, nos quais eu enfrentei, não diminui o quanto eu gosto, o quanto eu me identifico com esse clube. Aos poucos, ele conseguiu dar uma cara ao tricolor. Apesar das oscilações no Brasileiro, garantiu vaga na final da Sul-Americana e na semi da Copa do Brasil. Já o Dorival iniciou no Flamengo no meio deste ano com uma certa desconfiança por não ter realizado grandes trabalhos recentemente. Quando chegou, tinha um objetivo muito claro. Eu acho que o principal gerenciamento de pessoas talvez seja o maior desafio de todos nós. A formatação de uma equipe e o gerenciamento de pessoas talvez sejam os maiores desafios de um profissional de futebol. E ele conseguiu. Depois de um início ruim com 3 derrotas, Dorival ajeitou a casa, garantiu uma recuperação no Brasileiro e avançou nas competições de mata-mata. São Paulo e Flamengo têm decisões continentais pela frente, mas hoje a ideia é apostar todas as fichas na Copa do Brasil. Futebol, ele prega peças. Do outro lado tem uma equipe muito bem preparada, treinada e com qualidades. A equipe que é finalista do Campeonato Sul-Americano. Então não é por um acaso que está na situação em que está. É difícil lá? Claro que é muito difícil. É muito difícil. Mas não está escrito que é impossível. E se não está escrito que é impossível, nós temos que ir lá para conferir. E nós vamos lá para fazer o nosso melhor com o melhor time que nós temos. Mais confiantes, os 2 treinadores vão tentar solidificar ótimas campanhas nessa temporada, com mais uma final. Denilson, quando você compara o estilo de trabalho do Dorival com o do Rogério Ceni, o que para você tem conexão e o que é muito diferente? Nossa, Leirão, é uma boa pergunta. Além da experiência do Dorival, obviamente, muito mais tempo que o Rogério Ceni como treinador, o Dorival acho que foi se reinventando taticamente. Eu achava o time do Dorival em algum momento mais defensivo, e aí pela qualidade que ele tem no elenco, por exemplo, hoje no Flamengo, ele conseguiu fazer esse time jogar com a qualidade que tem o Flamengo, que é a construção, que é a velocidade, que é o jogo bonito, plasticamente falando. O Flamengo joga muita bola, e eu vi o Dorival falando sobre... a gestão de pessoas, né? Que eu acho que é o que o Dorival conseguiu fazer com excelência nesse momento do Flamengo. E em algum momento, por parte do Rogério Ceni, de pessoas, a gente ouvia falar que o Rogério Ceni não tinha. E plasticamente, tecnicamente falando, o Rogério Ceni é um treinador que gosta desse jogo mais vistoso também. Só que hoje o São Paulo não tem essas peças que ele gostaria, de jogar da forma que ele gostaria. E ele também teve que se reinventar nesse sentido e fazer um São Paulo de construção. Porque o São Paulo não tem velocidade, o São Paulo não tem jogadores que tem ali a jogada do mano a mano, que era tudo que num passado já distante o Rogério Ceni queria. Então eu acho que essa é a grande diferença dos dois nesse momento. Agora, a gente sabe que a vantagem é muito boa para o Flamengo, um 3-1 no primeiro jogo. Até que ponto o São Paulo, que já chegou numa decisão de Sul-Americana, tem talvez competência para conseguir reverter esse resultado, Denilson? Não, eu acho que o primeiro pensamento, e eu imagino que o Rogério deve ter falado isso dentro do vestiário, é ter a paciência em buscar o primeiro gol. Não é um jogo para você sair, obviamente, está claro, precisando do resultado e tentar levar o jogo pelo menos para as penalidades, e aí tudo pode acontecer, recuperação do Jandrei, de confiança e tudo mais, mas não dá para você sair para jogar de igual para igual desde o primeiro minuto com o Flamengo. Porque se você sai para jogar de igual para igual, toma um contra-ataque e sofre um gol, cara, todo o planejamento montado, né, do Rogério Ceni com o São Paulo cai por terra. Então eu acho que é um jogo de 90 minutos, um pouquinho mais, mas de paciência e tentativa de construção. E aí você falou um negócio aqui agora sobre a questão de oportunidades. São Paulo tem que aproveitar as poucas oportunidades que eu acho que vai acontecer para o São Paulo tem que aproveitar. No jogo do Vélez, por exemplo, na Libertadores, mesmo que já estava definido até o placar, praticamente definido, o Lucas Prato faz um gol e o Flamengo não sente, parece que só espera a hora certa de começar a fazer a sua parte. Porque muitas vezes o time que entra com o resultado, que hoje é o caso do Flamengo, acaba sentando no resultado e acaba sofrendo desnecessariamente. E aí, torcida, concordam com os comentaristas? Deixem nos comentários sua opinião e se gostaram, deixem seu like. Até o próximo vídeo.